E onde a gente encontra mais essas vulnerabilidades, Raíssa? Em tudo. Então, No servidor, no endpoint, na máquina, né, do usuário? Em tudo. Onde? Tudo que está conectado à rede hoje, que tem um software, tem possivelmente vulnerabilidades. Então, por exemplo, um software desatualizado pode conter vulnerabilidades. Um servidor publicado para a internet pode conter vulnerabilidades. Então, assim, tudo hoje, um celular, um notebook, um servidor, um dispositivo de rede, tudo pode ter vulnerabilidade hoje em dia. E assim, só complementando o que o Salvo estava falando antes, o pentest, ele é manual. Então, ele precisa de uma pessoa ali, que é a inteligência, que vai fazer o ataque. E o scan de vulnerabilidade, ele pode ser automatizado, né? Então, inclusive, até, por exemplo, se o pentester, ele pode até, por exemplo, ele poderia usar um relatório de scan de vulnerabilidade e explorar aquelas vulnerabilidades, por exemplo, entendeu? Então, vamos supor que o cliente queira assim, eu quero que tu explore essa vulnerabilidade e me diga até onde ela vai. O pentester pode fazer isso. Então, só complementando. Então, ele recebe uma relação, né? A gente está também aqui falando tecnicamente, mas a gente também tem que trazer esses termos, né? E esse conhecimento ali para o pessoal que não tem muita vivência, né, na TI. E então esse relatório seria a relação de ataques ou de formas de atacar, né, a instituição. E aí vocês mesmos também fazem isso aí para testar, para ver se foi feita a correção, é isso? Ou não? Vamos lá. Quando você faz um pentest, né? Como a Raíssa falou, tem uma ação humana, tem um especialista. Depois a gente vai falar um pouquinho dos tipos de pentest. E tem um especialista que ele vai ter um escopo, né? Dependendo do tipo de pentest, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu acho que é legal a gente falar isso pro pessoal. Sim. Ele vai ter um escopo e aí ele vai te entregar um relatório e vai dizer, olha, o Dantas, aqui desses teus serviços que estão publicados, por exemplo, na internet, eu consegui chegar nesse serviço, eu descobri uma vulnerabilidade X, eu consegui entrar lá e consegui achar algumas credenciais, eu consegui fazer tal coisa. Isso é apresentado e aí depois tem as correções que precisam ser feitas, tanto na questão de correção de software ou até de questões de segurança para evitar que essa ação que poderia ser tomado, né, poderia ser feito por um cybercriminoso, né? O pentester é como se fosse ali o hacker do bem, ele está fazendo né, o que a gente chama de red team, né? Red team ele vai lá, só que não vai causar o estrago. Isso, não vai causar, vai dizer, olha aqui, eu poderia ter feito esse estrago, eu cheguei nesse ponto. E as recomendações são essas, né? Ótimo. Beleza? E aí existem, hoje na Teltec a gente tem esse serviço, né? E tem as soluções que a gente chama de gestão de vulnerabilidade, que na realidade são complementares, porque o que ela faz? Ela na realidade, ela não vai lá e executar e dizer o que ele conseguiu fazer, mas ele vai te dizer, digamos assim, ele vai tirar uma fotografia do teu ambiente, né? E nessa fotografia do teu ambiente, ele vai te dizer ali quais são os teus pontos, né, que estão mais vulneráveis e as ações que você precisa fazer em termos de correção de software, enfim. Tá? Entendi. E aí, por exemplo, ele te traz lá um indicador que diz, olha, que esses servidores, por exemplo, eles têm lá uma vulnerabilidade no software X que precisa fazer uma atualização. E aí tem vários tipos, né? Então a gente tem uma solução aí dentro de casa que ela, além de indicar qual é a vulnerabilidade, enfim, ela também faz pesquisas, né, para classificar, para dar um indicador se aquela vulnerabilidade ela está sendo discutida na Deep Web, se tem fórum, se já houve uma prova de conceito dessa vulnerabilidade, porque às vezes você tem uma vulnerabilidade num sistema, mas ainda não foi feito um kit para explorar ela. Então, qual que você vai mitigar primeiro? Aquela que tem um kit de exploração. Eu gostei então, são coisas complementares e distintas. Né? Eu gostei do exemplo que o Salvo usou de fotografia, né? Fotografia é uma coisa estática, né? É daquele momento. Sim. E eu acredito que isso é muito dinâmico. Então, assim, naquele momento, a situação do cliente ou da empresa estava X,
e ele tem que tomar as medidas emergenciais para tentar se livrar ali fechar o máximo de portas possíveis, mas que isso vai evoluindo. Então, assim, a cena que ele foi fotografado ontem não pode ser necessariamente a cena de hoje, então tem essa dinâmica, né?